Bem-vindos ao Gélidos Domínios a Éter Tenebris. Vamos aqui mais uma vez. é, Vamos voltar um pouco para o Hermann Weyl, né? Para a leitura do livro do Hermann Weyl. Na verdade, esse livro é o que está mais perto de terminar. Eu também estou muito interessado nos livros de geometria diferencial que conversam com esse aqui de uma forma. Como é que eu poderia dizer? Conversam de uma forma muito intensa com esse daqui, com o livro do Weyl. Que é mais em particular hoje a discussão do capítulo 2 é, vou citar várias vezes as discussões dos espaços tangentes que eu fiz no lá em Lectures na lista de geometria diferencial, nos 3 livros de geometria diferencial que a gente esgotou por aqui, né? A discussão, e agora vamos entrar em submanifolds, que já tem em produção essa outra a resenha desse outro trechinho do livro do Shen. Esse aqui, vou pegar agora o capítulo 2 do Hermann Weyl, e o capítulo 3 está me interessando muito, muito. Eu acho que eu vou fazer uma bela discussão e vai é uma leitura do capítulo 3 que vai me ajudar bastante nas coisas que eu estou fazendo atualmente. Assim, porque ele pega ele faz umas discussões muito interessantes, muito relacionadas a um pesquisador que se chama von Ignatowski, sobre os princípios da relatividade e tal. Bem, não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos hoje abordar. Tá aí o clássico da física, Spectrum Matter, de Hermann Weyl, capítulo 2A, a Metrical Continuum, em que ele vai abordar, Weyl nessa versão aí, nesse capítulo, ele está aplicando, explicando mais detalhadamente como é que o conceito de métrica, né, que tá no conceito de métrica a extensão do conceito de geometria euclidiana para a geometria riemanniana, ou seja, quando e é essa discussão que a gente vai apresentar um pouco hoje. Eu botei, tá um pouco diferente o livro, né, a capa do, deixa eu maximizar aqui, tá um pouco diferente a capa desse, eu achei essa capa preta, né? Porque eu vinha usando até ainda pouco, sim, antes disso, deixa eu falar aqui do pedido do Pix, né? Quem achar esse trabalho relevante, quem considera que esse trabalho é um trabalho relevante, quiser sentir-se tocado e sentir-se que esse projeto é merecedor, esse é o nosso Pix. Eu também esqueci de comentar, aproveitar esse disclaimer aqui, para comentar que a gente teve um crescimento muito importante de é, novos assinantes. Nós chegamos à marca impressionante de 273 novos assinantes. Isso para um canal que não tem assim, não tem a menor política de crescimento, né? E que faz uma discussão extremamente nichada, né? Uma discussão de nicho voltado muito para quem quer avançar na pesquisa científica, quem quer estudar relatividade, geometria diferencial, gravitação quântica, gravitação clássica, gravitação quântica, astrofísica e tal. E a gente chegou nessa marca importante dos 273 inscritos. É uma marca muito interessante. Assim, a gente não tem nenhuma política de divulgação mais consequente. A gente não. Então, quero agradecer muito a esse apoio. Né? Bem, eu estava falando das capas. Eu achei essa capa preta
do Space Time Matter, eu não conhecia essa versão com a capa preta, e ficou fantástica, né? Assim, a versão com a capa azul é bonita, mas essa aí com a capa preta realmente destacou muito mais as letras, e também está um pouquinho diferente a configuração do título, né? Então, ficou muito legal. Bem, então, em cima dessas duas capas, eu vou fazer, vou ler meu resumo. Nessa apresentação, faremos uma resenha da primeira parte do capítulo 2. A ideia é tentar mostrar uma certa transição dos conceitos intuitivos de geometria para os conceitos de geometria diferencial. Na verdade, a geometria euclidiana para a geometria não euclidiana, né? Contudo, nesse vídeo, não vamos entrar na discussão de tensores do Riemann, não ainda, não neste. Esse vídeo ele vai parar na hora que a gente tiver começar que na hora que for entrar na discussão dos tensores de curvatura, a gente vai parar. Transporte paralelo, mas vamos discutir transporte paralelo de uma forma muito intuitiva, diferente do que a gente faz nos vídeos de geometria diferencial. Então, vai dialogar bastante lá com os vídeos de geometria diferencial, que a coisa é feita de uma forma muito mais... Uma forma formal não é legal, né? Então, é feita com uma formalidade muito maior, né? Você tem Então, a gente tem uma discussão em geometria com os textos, os livros e os vídeos aqui de geometria diferencial, que realmente são muito mais, que tem uma formalidade muito maior. Bem, tá aqui. Eu vou até aproximadamente a página, eu vou passar da página 165, mas eu não chego na página 173. Quando começa a transitar para a curvatura, então eu vou falar um pouquinho notas na geometria euclidiana e não euclidiana. Vou começar a falar um pouquinho da geometria de Riemann, e é um tema que eu tratei muito bem lá no... eu tenho meu artigo de gravidade teleparalela, isso está razoavelmente bem tratado, porque estou buscando fazer uma diferenciação da relatividade geral para gravidade teleparalela. E aqui que eu queria discutir, lá o objetivo é discutir um pouco a geometria de Weis-von Tock, acho que é assim que fala, da geometria de Riemann. Porque uma lida com curvatura, a outra não, e tal. Então, eu estou tentando aqui, e aqui, essa discussão mais geométrica, realmente ela vai ser mais intuitiva. Então, é bem interessante essa discussão, de qualquer forma, tá? E aí eu vou entrar um pouco nas propriedades que a gente busca de uma métrica. O que eu queria dizer? Eu tratei disso, de geometria riemanniana, o conceito de geometria riemanniana bastante nas atividades formativas de verão da Cosmos CBPF. Tratei disso com bastante profundidade lá, onde eu apresentei o teorema de Weil, o teorema de Riemann, essa coisa toda. Depois eu vou falar do contínuo da métrica depois eu vou falar de tensores e densidades tensoriais e uma variedade arbitrária. Ou seja, aqui o conceito de variedade é exatamente aquele conceito que está sendo tratado lá da geometria riemanniana, que eu fiz variedades diferenciáveis, né? Então, o diálogo com os trabalhos de geometria riemanniana é muito grande aqui. As afinidades com uma variedade depois. Bem, aqui embaixo estão tá correndo, aqui na parte de baixo, eu vi está correndo a citação do livro, né? Então, a gente vai começar a fazer as notas em geometria não euclidiana, o famoso quinto postulado do Euclides. Eu estou tirando isso aqui dessa referência aí, que é da Clarissa Rosa Pinto, o quinto postulado de Euclides, História e Desdobramentos dos Fundamentos da Matemática. Isso foi uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Roraima,
E eu acho que é um negócio bem interessante, seria para quem tem interesse de conhecer como se deu a transição histórica desses conceitos, né? Como eu tinha dito, há uma discussão em paralelo sobre espaços tangentes acontecendo na analista de geometria diferencial, onde estão sendo resenhados diversos livros, entre eles os livros o livro do Manfredo, que está aí nas suas duas versões, versão em português e a versão e a versão em inglês. Bem, falando um pouco do postulado, falando já do quinto postulado está relacionado à construção de retas. E é isso que nos interessa, porque a reta é o menor ponto, é a menor distância entre dois pontos. E a gente vai fazer aqui uma conceituação em que a gente vai flexibilizar, o termo não é flexibilizar, é ampliar o conceito de reta, onde a gente vai achar, por exemplo, numa casca esférica, nós temos que a menor distância entre dois pontos é um círculo máximo, que um círculo máximo é na verdade, uma circunferência, né? Um círculo máximo, ele inclui o ponto de centro da esfera. O círculo máximo inclui o centro da esfera. A circunferência é a borda dele. Então, a borda dele, ela a borda do círculo máximo, que é justamente o ponto de tangência do círculo máximo com a casca esférica, ele, que exatamente onde acontece a tangência, é um conjunto dos pontos que gera esse conjunto de pontos onde está a tangência, onde o círculo máximo tangencia a casca esférica, ele é aquilo que nós chamaríamos de geodésica, porque ele nos dá a menor distância entre dois pontos. Então, conceitualmente, isso aqui é essa a base matemática que nos permite entender por que na relatividade geral o espaço-tempo é curvo e como é que, por exemplo, a luz faz curva, essa coisa toda, porque a luz ela continua seguindo uma geodésica. Como no espaço euclidiano, uma geodésica é uma reta, então a luz segue uma linha reta. Como em outras geometrias a luz não faria isso. Então, vamos lá. Estou aqui justamente fazendo a discussão acerca de retas paralelas, né? E nessa discussão aqui, todos os ângulos são congruentes e tal, né? E tem toda aquela discussão básica que a gente faz sobre intersecção de retas, porque isso vai acontecer também, nós vamos fazer uma intersecção de retas. Eu pretendo discutir muito congruências em relatividade. Na próxima atividade formativa do verão, eu pretendo fazer o curso totalmente voltado para congruências, para entender congruências em relatividade geral. E uma referência que eu acho importantíssima para acompanhar isso aí, que eu sugeriria, são os trabalhos da Renuka Ravindran, que ela é uma pesquisadora indiana, foi professora visitante nos Estados Unidos e na Alemanha e tal, e ela tem um bom trabalho, um trabalho bastante conciso sobre isso. Eu recomendaria muito procurar, quem tiver interesse. Eu vou colocar as referências todas aqui embaixo, né? Inclusive as referências da professora Renuka Ravindran. Vamos lá, então. Bem, eu também já tinha discutido um pouco em relatividade, em algum vídeo, o conceito de métrica, um pouco desse jeito que eu estou conduzindo, associada à propagação de uma onda, né? E a gente vai ter
Sim, ó, eu inclusive coloquei a marcação aqui. O vídeo inaugural aqui do canal, em 32 minutos, você vai lá, tem tem essa discussão onde eu demonstro que as transformações de Lorentz, elas mantêm a forma da onda invariante. Então, e, é, ou seja, então, o, o elemento de linha, né, que é o que daria o raio da onda, né, que é justamente o raio é o conceito associado diretamente à propagação da partícula, e a onda é a forma de geometricamente a gente poderia pensar assim, né, que o raio é a partícula se propagando e a onda é aquela estrutura esférica. Então, quando a gente pensa na estrutura esférica, a métrica ela fica com essa cara aí. Ou seja, isso aqui é a métrica de a propagação de uma frente de onda luminosa, né? Portanto, por isso que tem zero do lado. Ou seja, esse aqui é um comprimento nulo, porque na velocidade da luz nós temos os pontos que são ligados por um sinal tipo luz, eles são caracterizados porque a métrica no espaço-tempo deles é nula. Então, nós temos que as componentes tipo tempo e tipo espaço, elas são idênticas. Então, por isso que os sinais aqui de alguma do x1 e x2 estão trocados com relação ao sinal do x3, que justamente isso nos dá aquele conceito da geometria de Lorentz. A métrica é um bilinear, ou seja, a gente consegue escrever numa matriz com duas entradas e tal, como eu estou mostrando aqui. É uma forma bilinear, duas formas, né? Ou seja, ela sofre esse tipo de transformação, onde as entradas dela sofrem esse tipo de transformação jacobiana, ou seja, você tem uma estrutura de colinearização, exatamente naquele conceito lá da álgebra linear, né? Onde você tem estruturas colineares, onde você pode estabelecer uma base, onde você pode estabelecer um conjunto de vetores lineares, ou seja, onde você pode estabelecer uma combinação linear. Esse que é o termo que eu estava procurando, não é conjunto de vetores lineares. Uma combinação linear que você pode estabelecer. E é isso que eu estou estabelecendo aqui, uma transformação de coordenadas por uma combinação linear, onde o coeficiente é esse objeto A e K, que a gente vai ver que é um jacobiano, né? Então, a gente tem, a partir disso, a gente tem que essa figura, que duas figuras compostas por pontos são chamadas de congruentes, nesse sentido que era o termo congruente, eu usei aqui que os ângulos, em algum momento, que os ângulos são congruentes. Todos os ângulos são congruentes. E eu estava falando que ia fazer uma discussão de congruência em relatividade geral. Então, né? E aqui eu falei que da relação direta com a geometria de Lorentz, né? Tinha pulado aquele negócio ali. Então, essa figura, ela me permite especificar em que sentido eu estou usando o termo congruente. Duas figuras compostas por pontos são chamadas de congruentes se puderem ser transformadas uma em outra por uma determinada por uma transformação desse tipo aqui, por uma transformação do tipo jacobiana. Duas figuras compostas por pontos são chamadas congruentes se puderem. Eu acabei repetindo porque eu queria exatamente reforçar isso, né? Nós temos ali os pontos lineares, os pontos alinhados em uma linha, a linha e a dozinha, né? E nessa estrutura aqui, que é uma estrutura esférica,
eu estou exatamente definindo o que é a distância entre os pontos, né? Então, eu vou começar a estabelecer a distância euclidiana. A distância euclidiana a gente já conhece. A distância não euclidiana. Então, eu tenho o ponto A, descrito por essa trinca de coordenadas, e o ponto A', descrito por uma outra trinca de coordenadas. E a relação entre eles. Então, nós temos que A e a linha estão consideradas em um círculo, e os dois pontos, B1 e B' são os pontos limítrofes, e nós temos uma coordenada dita homogênea, onde esses dois pontos formam uma combinação linear. Então, nós conseguimos estabelecer essa combinação linear, como a gente tinha escrito anteriormente. E a partir dessa combinação linear, a gente consegue mostrar que há uma forma associada a essa, como sempre faço a bateria, esqueço de carregar a bateria do computador. Agora sim, carregando. Então a gente consegue, com a uma forma associada à métrica e as duas formas associadas à distância entre os pontos, elas formam os coeficientes lambda e lambda' dessa estrutura colinear. Então, aqui eu estou estabelecendo o que eu estou chamando de congruência, né? Porque, como vocês podem ver aqui, tem uma outra que eu estabeleci, xi e xi', que são transformados por esse objeto. Eu estou fazendo essa razão que eu estou fazendo aqui, essa razão, eu acabei passando muito rápido, né? Essas razões, elas são ângulos, né? São, na verdade, cossenos e senos. Vocês vejam que é x1 sobre x3 e x2 sobre x3. E x3 aqui, ele joga exatamente a ideia de um teorema de Pitágoras, se você passar x1 e x2 para o lado de lá, do lado direito, né? Então, com isso, a gente estabelece que esses dois coeficientes da congruência eles estão relacionados por uma eles estão relacionados uma relação de Bhaskara trivial, né? Pois bem, então a gente tem que o raio dos 4 pontos ele é encontrado dessa forma aqui. Bem, isso aqui está muito bem explicado nos trabalhos da indiana Ravenda. Como é que era o nome dela mesmo? Esqueci lá o nome dela. Renuka Ravidran. Isso aqui eu tirei lá dos trabalhos dela. Ela explicou. O livro do Weil tem também, né? As nossas discussões aqui não substituem a leitura do livro do Weil, inclusive ao contrário, elas incentivam, aliás, nenhum outro livro. Então, eu acabo estabelecendo a distância entre os dois objetos dessa forma, os dois pontos, né? Então, para dois pontos arbitrários, uma transformação de congruência não altera a distância. Não altera essa relação aí. Então, a linha e a dozinha são qualquer 3 pontos que estão em uma linha e a ordem deles pode ser escrita dessa forma. Com isso, a gente pode estabelecer uma grandeza logarítmica para esse objeto que a gente escreveu, né? E passa, beleza. Então a gente tem
que o segmento A', mais a linha A2' é igual ao segmento A2'. A gente tá, isso é estabelecer, é construir a congruência. E o cosseno hiperbólico de R, ele fica daquele R que eu estabeleci agora, aqui, né, que é o logaritmo da distância entre A e a linha, ele fica em termos dessas formas e 2 formas que eu construí. Então, nós temos um cosseno hiperbólico, estabelecendo que esse comprimento ele está ligado com algum tipo de ângulo e que esse R seria um tipo de ângulo hiperbólico na nossa geometria. Bem, eu queria fazer um exemplo dessa geometria não euclidiana, já que a gente ainda está fazendo essa discussão meio intuitiva, que é o exemplo da trigonometria esférica, que a gente usa em astronomia fundamental, né, onde a gente considera a esfera celeste, né, e como uma esfera unitária, e as estrelas, os objetos celestes, eles escrevem arcos nessa circunferência, na circunferência, né? Então, que arcos de grande circunferência, os arcos de grande circunferência são exatamente os arcos que correspondem à borda de um círculo máximo. É o que eu acabei de falar. Aqui é o desenho exatamente. Os arcos, em letras minúsculas, ali, arco A, arco B e arco C, eles correspondem aos círculos máximos. E os ângulos em letras maiúsculas, A, B e C, são os ângulos entre esses círculos máximos. Então, eu estou estabelecendo que eu posso construir um conjunto de pontos colineares também nessa circunferência. Ou seja, tudo isso que eu fiz até agora me permite, por isso que eu mostrei essa figurinha aqui, ó. Eu estou conseguindo estabelecer o que são pontos colineares, né? Eu estou conseguindo estabelecer geometricamente o que são pontos colineares. Que a gente consegue estabelecer isso com vetores a partir da álgebra linear, quando você estabelece que um vetor é paralelo ao outro, quando apenas você multiplica um escalar por ele. Então eles são paralelos, né? Embora não sejam colineares, porque para que eles sejam colineares, eu teria ainda que estabelecer que uma parte deles, considerando 2 vetores, eles deveriam coincidir, pelo menos uma parte, né? Para poder escrever um sobre o outro, porque eu posso ter 2 vetores paralelos que não são colineares, né? Aí o ângulo deles é 0. Então, a descrição do ângulo simplesmente só entre os vetores, ela não me estabelece a colinearidade. Eu preciso de mais coisas, né? Eu preciso realmente estabelecer, fazer essa discussão que eu fiz aqui, para dizer que 3 pontos estão sobre a mesma linha, né? Então, essa discussão toda aqui, ela me dá realmente, ela me finca logicamente a ideia que os 3 pontos, a linha e a duas linhas, estão sob uma mesma linha. Então, aí, tá ok. Então, eu dei um passo além daquele passo dado pela álgebra linear de estabelecer de forma unívoca como são 3 pontos colineares. Com isso, eu consigo estabelecer essa geometria aí, que é a tal da geometria. Consigo estabelecer esses círculos máximos, eu consigo estabelecer quem são os pontos colineares na casca esférica, e a partir disso eu posso estabelecer
essas geodésicas, isso que eu chamo de geodésicas. Então, eu consigo criar esse triângulo na casca esférica, onde aqui eu estou mostrando o fuso do triângulo, né? Aqui eu estou mostrando o triângulo só na casca, e aqui eu estou considerando o interior da região da casca esférica, que estaria a qual o triângulo está, a qual são a região delimitada pelos planos dos círculos máximos que correspondem aos arcos desses triângulos, aos lados cujo a periferia do círculo máximo corresponde ao arco do triângulo, ou seja, o segmento, esse arco AC, ele tem um círculo máximo que é OCA, né? Aí tem aqui o arco AB, que eu chamo de C, e ele corresponde a um círculo máximo, a uma fatia de pizza do círculo máximo, que é O, que é B, O, A, e tem um terceiro aqui, que também corresponde a uma fatia de círculo máximo, que é B, C, que é B, O, C. Ou seja, então eu tenho que incluir o centro do círculo máximo nessa figura. E com isso eu tenho os ângulos, e eu vou estabelecer aqui, então, né, esse ângulo C, o comprimento desse arco aqui, ó, C, está relacionado com o comprimento do ângulo, com o tamanho do ângulo C. O comprimento do ângulo B, cadê o ângulo B? Esse aqui, que é entre C e A. Ele está relacionado com o ângulo P central, e o A também, a mesma coisa. Então, pois bem, com isso eu posso estabelecer que esse triângulo esférico, ele é como se fosse a sombra de um triângulo, ele corresponde à sombra de um triângulo que estaria sob a casca esférica, né? Não na casca esférica, ele estaria acima dela. Então, seria como uma região que ele estaria projetando sombra. É isso que eu estou estabelecendo aí. E aí, essa projeção de sombra, ela vai até o centro, né? E é isso que eu estava tentando explicar aqui, que é essa região da sombra, essa área sombreada, que é delimitada pelos círculos, né, que está aparecendo, que é delimitada pelos círculos A, B, B, C e C, A. Essa região que é o tal do triângulo, esférico, que aqui está costurado ali, bonitinho, né? Como a gente tinha explicado. Então, nós temos os três ângulos aí. Aqui, isso eu estou tirando lá do livro do Bosco, tá? Por isso que está aparecendo o livro do Bosco ali em cima. O livro do Bosco, Conceitos de Astronomia. Isso é o que a gente estuda em trigonometria esférica. E aí existe toda uma trigonometria esférica, como eu estava falando aqui, tem uma regra na trigonometria esférica para um triângulo esférico, que ele apresenta 1, 2 ou 3 lados de 90 graus, ele será chamado de retilíneo, birretilíneo ou triretilíneo, respectivamente. Então, tem uma série de conceitos no livro do Bosco que são exemplos para essa discussão que a gente está estabelecendo sobre geometria não euclidiana e como é que a gente constrói o que é o que são pontos colineares nessa geometria. Assim, qual é o conceito de pontos colineares? Ou seja, a gente está flexibilizando aqui. O conceito de colinearidade está justamente associado ao quinto postulado de Euclides, e é o que a gente está generalizando. E a generalização desse postulado permite-nos conceber as tais geometrias não euclidianas. Então, eu posso estabelecer a geometria, partir agora para a geometria riemanniana, onde a propriedade mais fundamental do espaço
é que os pontos são pontos de uma variedade tridimensional, onde uma variedade ele é um espaço qualquer que localmente ele é indistinguível do Rn, do espaço euclidiano, de n dimensões, sendo n a dimensão da variedade. Então, isso aqui está lá nos vídeos de geometria diferencial. E com isso eu posso estabelecer, construir pontos coordenados, como eu faço lá nos vídeos de geometria diferencial. E, por exemplo, uma superfície 2D é uma variedade que ela é regida por essas... onde tem essas funções que são dadas por um parâmetro que pode ser chamado de um ângulo. Né? Então, com isso eu posso construir uma representação paramétrica de uma esfera e relacionar com x, y, z. Né? Então, isso aqui é um exemplo que o Hermann Weyl faz. E aí eu começo a estabelecer a distância entre pontos nessa superfície. É uma distância ainda infinitesimal, né? Ainda pequena. A gente... E estabelecendo isso, eu finalmente estabeleço o que é um elemento de linha. Então, vocês percebem que aqui o Weyl ele está indo bastante... Ele está fazendo a coisa assim, de forma bem passinho a passinho, assim, bem um passinho depois do outro, sem saltos lógicos muito significativos. Ele está realmente seguindo, muito no sentido do que faz o pessoal da geometria riemanniana, lá da geometria diferencial, até porque o Weyl é um matemático, né? Então, essa construção é muito bonita, né? E é uma construção muito detalhada, que, como eu falei aqui, bem, e a partir daí, pelos conceitos de colinearidade, eu consigo escrever o elemento de linha dessa forma. Tá aí a expressão dos conceitos de colinearidade, onde as matrizes, nós temos matrizes de transformação de coordenadas, das coordenadas x, y, z para o i, e essas coordenadas e essa transformação são ditas transformações jacobianas. Bem, e aí finalmente eu tenho o nosso elemento de linha, como eu havia dito. Bem, a partir daqui, o Weyl procede uma demonstração. Né? A gente parte dessa definição por elemento de linha e considera um ponto P0 em duas dimensões, coordenatizado por essas variáveis 1 ou 2. E a partir disso, a gente estabelece que existe o i menos o i0, e esse é um elemento, um diferencial de i. Aí, com isso, a gente estabelece da mesma forma os diferenciais de x, de y, de z. Para a gente fazer aquele cosseno que eu tinha dito lá, que é o elemento que me dá a colinearidade, né, eu vou ter que achar essas funções que que são, na verdade, tipos de duas formas que me dão a distância entre um e outro, como eu havia demonstrado naquela estrutura pictórica. Então, nós temos um bilinear simétrico, né? E os outros dois bilineares que estão embaixo, eles correspondem à bilinearidade do ponto com ele mesmo, assim, né? Ou seja, tem um ponto inicial, um ponto final, que é d e delta, e ali é a distância entre ser um procedimento de produto escalar, né? Se a gente pensar do ponto de vista de vetores, né? Então, seria o comprimento do vetor naquele ponto. E aí eu estabeleço a matriz de mudança de coordenadas
É... E dessa forma, a gente chega à conclusão que a gente não consegue deformar a esfera, ou seja, a esfera não é colinear com uma superfície esférica, ela não consegue ser colinear com um plano, né? E é por isso que a gente não consegue converter analiticamente o elemento de linha da esfera no elemento de linha do plano, por meio de uma transformação congruente. Eu estou falando já há 40 minutos, a garganta começa a pegar. Então, estou estabelecendo essas coordenadas e eu vou agora começar a escrever um elemento de linha. Vamos ver aqui. Eu deveria ter feito esse primeiro du linha ao quadrado, mas d2 linha, que são elementos de linha. Então, agora vai começar a aparecer um elemento de linha onde tem essa combinação linear, que era os alfa i, são os elementos jacobianos que vão me levar de elemento de uma métrica em outra, onde esse bilinear, assim, bilinear porque ele depende de um 1 e um 2, né, em outro. Então, esse diferencial aqui, ele corresponde à nossa caminhada e como é que se dá o deslocamento nessa superfície curva, né, que não é onde essa superfície curva, ela não é colinear. Não é possível estabelecer um conjunto de pontos que sejam colineares no espaço euclidiano, mas são ou seja, eles não são colineares ao mesmo tempo na casca esférica e no espaço euclidiano. Eles ou são colineares em um ou são colineares em outros. Então, esse é o conceito, a ideia do conceito de congruência. Então, para isso, para poder fazer cálculo vetorial em cima desses objetos, a gente precisa de uma perspectiva dinâmica para ver como é que as propriedades da métrica mudam. Para a gente manter essa métrica, manter o elemento de linha invariante, a gente precisa fazer uma compensação. Que é exatamente quando a gente anda na circunferência, a gente precisa imaginar que os vetores normais, eles não são os mesmos, eles estão apontando direções diferentes. Eles estão sendo defasados de acordo com tanto os vetores normais como os tangentes também. Poderia desenhar vetores tangentes daqui. Então, caminhar por sobre essa circunferência, estabelecer um vetor tangente sobre essa circunferência, é um negócio muito mais complicado, porque ele vai variar. Então, calcular o comprimento sobre essa circunferência, porque, veja bem, a forma como os gregos lá da geometria euclidiana eles calcularam o comprimento da circunferência foi basicamente você pegar uma circunferência, cortar e esticá-la. Ou seja, você está destruindo a circunferência. Por isso que não é uma transformação congruente. Então, você pegou os pontos congruentes numa casca esférica e os transforma em pontos congruentes no espaço euclidiano, na linguagem matemática. Né? Então, nós poderemos agora reverter a teoria de superfícies no espaço euclidiano. A curvatura do plano pode ser definida seguindo a medida da variação do vetor normal, que diverge. Né? Assim, do ponto de vista do ponto O, nós traçamos um vetor OP, que ele é normal à curva, e é arbitrário no ponto P. Assim, nós fazemos isso em uma circunferência unitária, que é isso que eu estou mostrando aqui. Tá. Isso me dá que o ponto P correspondente, que os vetores correspondentes ao ponto P
no raio de círculo unitário, se P é transverso e o arco é essa distância ds, ele da curva corresponde no ponto B a um arco transverso delta sigma. Sigma é o comprimento dessa curvinha aí, tá? Ou seja, é a distância entre o primeiro vetor aqui e o segundo, o delta sigma. Assim, delta sigma corresponde à soma de ângulos normais que a contar de todos os pontos do arco da curva, fazendo com que, respectivamente, os valores nesses pontos. Né? Assim, a gente limita que o coeficiente delta sigma, delta S, para o elemento de arco delta S, correspondente no ponto P, é a curvatura. Então, a gente está achando que a variação do vetor tangente aqui me dá a curva, uma coisa parecida com a curvatura. Isso tem um jeito muito interessante de fazer também para curvas, que é usando vetor de Darboux, Frenet-Serran, a discussão geométrica de Frenet-Serran, que é uma discussão um pouco anterior a essa discussão riemanniana. É bem legal esse negócio. Então, a gente pode estabelecer a curvatura gaussiana, uma medida de curvatura gaussiana, que é importante para discutir como a curvatura é determinada e quais as suas relações na superfície sozinha, por ela mesma, sem precisar considerar espaços onde a superfície esteja. Né? Então, para isso, a gente precisa calcular coeficientes da métrica e expressar isso como são expressões de segunda ordem, né? Da métrica ao quadrado, né? Que é esse bilinear aí. Esse objeto aí. Quando o espaço ele é homogêneo, se implica que em todas as direções se tem a mesma curvatura. A curvatura é constante. Você anda numa direção, anda na outra, e a curvatura continua sendo constante. Então, as derivadas parciais são idênticas. Então, nós temos que a base para definir os sistemas de coordenadas x, y das quantidades, das fases escalares, está correspondendo a uma densidade de eletrificação ρ, que é representada por funções contínuas. Isso é sempre muito importante. Você tem se ρ é uma função contínua, e das coordenadas, né? E onde as coordenadas estão relacionadas com aquele elemento, o elemento de linha, esse bilinear aí. Nos pontos x1 e x2. X1 x sem linha e x com linha. Então, eu tenho essa transformação e, fazendo essa transformação, eu saio de ρ para ρ como função dos pontos sem linha para ρ com função dos pontos com linha. E isso me mostra que tanto no sistema com linha como sem linha, eu tenho o mesmo elemento de linha. Logo, o elemento de linha ele é invariante. E isso faz com que a gente termine essa demonstração, essa demonstração que a gente começou a fazer. Pois bem, discutimos isso aqui. Bem, a geometria riemanniana, eu tinha discutido isso. A geometria riemanniana está diretamente relacionada ao elemento de linha, onde a transformação converte uma porção de S
numa porção do espaço S'. Assim, nós mostramos que, do ponto de vista riemanniano, a gente vai ter que o que é congruente em S' vai ser congruente também em S. Então, aquele problema de aquilo que a gente define como congruente na casca esférica não ser congruente no espaço euclidiano, a gente acaba compensando, porque a gente está conseguindo agora entender, ainda de uma forma um pouco intuitiva, que é possível a gente fazer uma transformação de um elemento de linha em outro, preservando alguma estrutura de congruência. Como foi... Então, se a gente não tem matéria, né, no espaço, se as relações métricas do espaço forem consideradas independentes da matéria contida, a forma de base da métrica será, como no caso do primeiro conteúdo, será esse elemento de linha aí. Ou seja, aqui eu estou mostrando que o elemento de linha sofre transformação de coordenadas, um novo sistema de coordenadas, e a forma de base da métrica para a segunda ocupação será essa aqui. Ou seja, quando você vai estar lidando com elementos, com os caras de linha, com as grandezas linhas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar de tensores e densidades tensoriais em uma variedade arbitrária, e ela é arbitrária, a gente vai ver que o elemento que me concede arbitrariedade é justamente que o meu fator jacobiano ele vai estar relacionado às métricas. Então, a gente estabelece uma NU de coordenadas e uma NU de coordenadas barra, em que elas se transformam uma nas outras por uma função f. Então, as coordenadas e as coordenadas barra, como eu falei, né? E a função f é uma função de conversão. Então, nós temos aí a conversão, o coeficiente de conversão, que é um coeficiente que a gente chama de jacobiano, e essas derivadas todas precisam ser contínuas. O determinante dessa matriz, I e K, tem que ser não nulo. Ok? Determinante não nulo e tal. Então, eu estou reafirmando aqui, eu estou reforçando aqui com esse slide. Essa última condição é necessária e suficiente para que a geometria afim se mantenha em regiões infinitamente pequenas, ou seja, para que existam relações lineares reversíveis entre os diferenciais das coordenadas em ambos os sistemas. Então, quando eu vou fazendo pequenos deslocamentos, essas regiões, né, elas, onde eu me desloquei, elas mantêm essa estrutura. Essa cara aí para a derivada, ou seja, a derivada contínua, continua totalmente bem comportada. Contínua, vocês lembram o que era matemática, né? A função tem que ser infinitamente derivável. Então, esse coeficiente, ele é um determinante jacobiano que ele... Como é que eu vou pensar, explicar isso? Quando ele contrai, esse que é o termo, quando ele contrai com as coordenadas barra, ele gera as coordenadas sem barra. E o inverso dela sai das coordenadas sem barra para as coordenadas barra. Por isso, essas derivadas precisam ser contínuas. Eu preciso ter o inverso delas. Então, assim, a gente pode começar a conceber o que são tensores. Em uma transformação, quando a gente considera uma transformação infinitesimal de xi para mais dxi, você vai estar andando de um ponto ao outro, muito, muito próximo um do outro. O vetor P, P' de P, ele é restrito por essa soma aí, né? Então, eu tenho
que as coordenadas que e que barra se transformam respectivamente dessa forma jacobiana, como eu tinha definido, por esse elemento jacobiano aí que eu tinha definido, e ele tem todas as derivadas, ele é sem infinito, ele é infinitamente derivável no ponto P, e aí a gente consegue estabelecer uma base n-dimensional, que é essa base que a gente está escrevendo aí. Então a gente pode escrever isso com uma combinação linear. Olha só que legal. E essa combinação linear, essa base, ela é transformável numa base barra e pelos mesmos coeficientes alfa que eu havia antes definido, pelos mesmos determinantes. Então você consegue pegar a base e andar com ela. Eu estou ensinando aqui a sair da base, uma base vetorial em um ponto e chegar em outro. Exatamente isso aqui é de uma forma mais intuitiva e menos formal aquilo que está sendo feito lá na geometria diferencial, quando a gente discute planos tangentes. Então, eu tenho um elemento de superfície, ou seja, eu posso andar em uma direção e em outra, é isso que esse elemento de superfície está me dando. E com isso, eu posso conceber curvas. Estou chegando no final da apresentação já. E o parâmetro que parametriza, parâmetro que parametriza é ótimo. O parâmetro dessas curvas é o comprimento delas, né? E eu consigo construir assim um sistema de coordenadas e ter um critério de continuidade para um valor de S no intervalo de S, onde S mais DS. Ou seja, assim eu consigo definir um campo de vetores tangentes a esse objeto, né? E os dois movimentos que os movimentos em duas dimensões, podem descrever uma mesma curva, se unicamente se os movimentos são parametrizados por S. Assim, subjetivamente, a transformação S igual a W S barrado, onde W é contínuo e continuamente diferenciável, uma função continuamente diferenciável de forma uniforme, a função W, não corresponde às componentes da velocidade em cada ponto. São determinadas pela curva, porém, unicamente os raios, né, que caracterizam a direção da curva. Bem, com isso, eu vou parando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, tenha ficado claro. Esse livro, ele faz um tratamento muito bonito, muito diferente, e que eu acho muito mais fundamental do que a maioria dos livros de relatividades que eu já vi, assim, porque ele tem esse cuidado de ir na geometria riemanniana. Em geral, os caras por eles dão uma atropelada nessa discussão. E aí, então eu acho que isso aqui realmente é uma coisa, pelo menos assim, eu não sei se eu consegui passar, mas a leitura desse livro, ele consegue colocar os conceitos de relatividade na minha cabeça e de geometria diferencial em um outro patamar. Assim, em um patamar em que eu o sinto de uma forma um pouco mais intuitiva. Só teve uma demonstração na base, né? Mas justamente levando a ideia desse conceito de como é que o simples fato de você andar em cima da curva já me estabelece um parâmetro que é suficiente, que é o comprimento entre os pontos que você andou, para entender como é que é essa curva. Ou seja, eu consigo descrever a curva só com um parâmetro intrínseco a ela, que é o próprio comprimento dela. Com isso, eu vou encerrando. Eu continuo depois com análise tensorial,
E eu agradeço a vocês a paciência de terem vindo até aqui. Não sei se alguém consegue chegar até o final dos meus vídeos. Encerro agradecendo e pedindo mais uma vez o apoio do Pix. E sejam sempre muito bem-vindos, mas muito bem-vindos aos gélidos domínios da Éter Tenebres.